E olha só, do nosso lado temos o prazer de receber Luciano Furlan, ele que é empresário e trabalha muito. Seja bem-vindo, Luciano. Uma boa noite, Samuel. Como é que está? Tudo tranquilo? Uma boa noite ao pessoal, boa noite à audiência do programa. Estamos aqui para bater mais um papo aí um pouco mais abrangente, questão aí do que está acontecendo no nosso estado ultimamente. E olha, vamos agradecer já ao Luciano, ele que trouxe esse presente aqui, que você pode ganhar e dar para o seu papai. Quero te agradecer pelo nosso presente, para o nosso telespectador, Luciano. Tenho certeza que o pessoal vai compartilhar muito, porque é só compartilhar. O pessoal lá do Fortaleza, eu te mandei a foto lá, Aninha, vou te mandar a foto do pessoal que ganhou lá no Fortaleza, lá. Ficou muito, muito feliz aqui. E agora com esses dois presentes do Dia dos Pais, maravilhoso aí. Muito obrigado, viu, Luciano? É um prazer, né? É um prazer trazer esse presente para ser dedicado ao Dia dos Pais. Eu, como pai, eu posso dizer o seguinte, que tecnologia faz parte do nosso dia a dia, né? Não só está na nossa mão, mas ela tem que estar presente o tempo todo. Mas de uma maneira balanceada. É verdade, concordo com isso daí. O Luciano, falando de uma forma mais abrangente, um dos assuntos mais discutidos ultimamente foi com relação a uma ação da polícia na Baixada Santista, né? Como é que você viu isso aí? Você acompanhou esse caso? Eu acompanhei esse caso por várias mídias, né? Tanto pela mídia aberta quanto pela mídia fechada. E você tem posicionamentos diferentes da mídia aberta e posicionamentos diferentes da mídia fechada. Sim. E esses posicionamentos trazem uma conclusão para nós. Será que realmente nós somos reféns de fato do crime organizado dentro do estado de São Paulo? Como o carioca é dentro do estado do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro tá perigoso demais. Eu acho que o brasileiro ele ainda não se deu conta que nós vivemos uma guerra civil silenciosa. Ele não se deu conta disso ainda. E o fato dela ser silenciosa, ela acaba nos pegando de uma maneira desprevenida. E acaba pegando pessoas que são aptas a nos proteger, né? Tem uma remuneração, infelizmente, não compatível com o risco que eles correm. E essas ações que aconteceram no município, no litoral, né, de São Paulo, ela não se coloca como sendo algo contra o ser humano, muito pelo contrário, é a favor do ser humano. O que assusta um pouco são as mortes, mas e as mortes dos inocentes? Como é que nós calibramos isso? Se existe forma de calibrar isso? Não existe. Quando uma pessoa está com propícia, né, que está com o propósito de sucumbir a alguém, ela não se coloca no lado daquela pessoa que sai todo dia da sua casa para trabalhar e daquele policial que deixa a sua família sabendo do risco que ele vai correr o tempo todo. Então essas pessoas acabam sendo, infelizmente, levadas a um propósito do que não é só de proteger. A proteção ela não começa única e exclusivamente na ação ou na formação de um policial, de um grande policial. Nós temos hoje aqui no Brasil grandes heróis e grandes pessoas que devem ser respeitadas e homenageadas o tempo todo. Não ser vilipendiadas como são vilipendiadas pela mídia aberta. E a mídia fechada não faz isso. Então nós temos que fazer o advogado do diabo aqui, né? Foi morto um policial, inclusive uma policial feminina acabou levando tiro de fuzil pelas costas, né? Acertou o ombro e também... Foram 7 tiros. Foram, né? 7 tiros. 7 tiros de fuzil. Então foi realmente muito complicado. Mas você não acha que também foram muitas mortes? Foram 14, 15? Foram 16 mortes no todo, né? Vamos entender o seguinte. Se nós pararmos para pensar, qualquer ser humano, né, que seja levado à morte, seja ele... É uma perda qualquer... É uma perda. Seja ele um ser humano, né, propício a tirar a vida de um outro ser humano, né, por crueldade, covardia, né, como a gente vê, ou o policial que está no seu cumprimento do dever. Como é que eu vou mensurar isso?
Como é que eu vou medir esse tipo de coisa? Existem muitas mortes que acontecem no Brasil que nós não ficamos sabendo. Sim. Aquilo que a mídia se propõe a divulgar, que se torna notícia de fato, por que ela sempre age um pouquinho no sentido contrário? Não privilegia exatamente as ações para se prevenir o crime dentro do estado de São Paulo. Quando nós falamos do estado de São Paulo, nós falamos do Brasil como um todo. Mato Grosso, Curitiba, falamos do estado do Rio de Janeiro, como eu falei recentemente, que é um dos estados mais perigosos do Brasil, né? Porque o estado do Rio de Janeiro ele tem uma entrada e uma saída. E como ele tem apenas uma entrada e uma saída, fica muito difícil, às vezes, você sair de um movimento, seja orquestrado pelo crime organizado, vindo do morro de cima para baixo. Você sabe que no período medieval, a forma mais interessante de lutar é olhando de cima para baixo. Né? Sim. E por que as pessoas se colocam no morro e veem as pessoas se cumbindo de cima para baixo? É mais fácil de eu atingir um ser humano, atingir um policial, um cidadão de bem, e esses eu não meço, esses eu não conto. Quantas mortes tem no Brasil por ano na mão de um bandido? E a mídia é a mesma coisa quando cai um avião. É difícil cair um avião, né? Mas por que ele choca? E quando morre, não morre só 10 ou 15 pessoas, como num acidente de um veículo, ou num acidente de um ônibus, que pode morrer até 40 pessoas. Ele choca porque pode morrer 200, 400 pessoas, dependendo do tamanho da aeronave. É a mesma coisa nos casos de 16 pessoas. Uhum. Por que se traumatiza? Porque foram 16, e esses 16 sucumbiram quantas pessoas? Se puxar a ficha de cada um, nós saberemos que serão apenas 16 que eles mataram. Pode ser muito mais. Você acha que o nosso governador Tarcísio está no caminho certo quando ele, de uma certa forma, protege a polícia? Nós temos que proteger aqueles que nos protegem, né? A proteção ela é uma questão muito complexa, né? Ela começa da nossa casa. No momento que você sai na rua, você se pergunta, eu estou protegido de fato ou não? Quando você vê uma viatura, seja ela do município, uma GCM, uma viatura da Polícia Militar, até mesmo uma viatura da Polícia Civil, você de certa forma se sente protegido. Por quê? Você se sente a tua retaguarda guarnecida de um possível atentado, porque um criminoso ele gosta de atuar da seguinte forma, né? Ele atua em cima de você na surpresa. Mas se você tem alguém te protegendo, a surpresa não existe mais, porque ela deixou de ser surpresa. Quando você vê o pessoal se manifestando contra a polícia, você não acha que também é um direito dele se manifestar contra a polícia, ou você acha que tem alguma coisa esquisita aí? Todos nós temos direito de se manifestar sobre qualquer coisa, mas por que eu me manifestaria única e exclusivamente sobre a polícia e não me manifesto exclusivamente contra o crime organizado? O que faz o país ser o que é, o que faz o brasileiro ter o medo que ele tem ao andar de carro, ao sair na rua? O que faz o brasileiro ter o medo? É o policial ou é aquele que se comprometeu a cometer o crime de fato? Que ele já sai exatamente empenhado em sucumbir a alguém ou tirar não só a vida de um policial, mas tirar a vida de qualquer cidadão que esteja indo para o seu trabalho, vindo do seu trabalho, esteja indo para uma atividade recreativa. O que permite ele fazer isso? Então a questão é mais uma pergunta. Eu posso protestar sobre tudo, mas o que me dá o direito de protestar de fato sobre alguma coisa? Se eu tenho credibilidade daquilo ou não. Nós não podemos pactuar com o crime, nem tampouco defender o crime em hipótese alguma. Nós temos que combater o crime a partir da nossa casa. Eu mesmo, quando saio da minha casa, eu já estou me prevenindo de um determinado atentado de alguém. Agora você imagina o policial ao que ele está se prevenindo. Ele se previne? Não.
Ele dá a vida por você. Enquanto que aquele que tira a sua vida, ele não deu a vida por ninguém, a não ser por ele mesmo. Quem está nos acompanhando é o Marcelo. O Luciano Furlan, que orgulho de você, meu amigo. O Marcelo está com a gente. A Ioná Machado está marcando aqui o povo. Marcando o André. O Marcelo também marcando outras pessoas. O William Major Oliveira já marcou aqui o pessoal aqui também. Tiago Rodrigues. Boa noite a todos, em especial pro Furlan, Luciano, muito bem. William Major, boa noite a todos, em especial ao meu amigo Roberto, grande abraço, obrigado. Kelly Jesus, Marta Adriano, olha que beleza aqui, todo mundo. Por quê? Na quinta-feira, viu, Tica, nós vamos sortear esse tablet aqui, que é um oferecimento do Luciano Furlan. Eu estou falando certo ou estou invertendo o nome? Se você inverter para Furlan Luciano, acho que fica melhor. Furlan Luciano, ó. Furlan Luciano nos deu esse tablet que vamos sortear na quinta-feira, mas você tem que marcar até lá, tá? Tem que ir marcando porque nós vamos separar, viu, Aninha? Já aproveita amanhã quando você chegar, já pega os nomes aqui de quem está compartilhando para poder ter bastante nomes na quinta-feira. Amanhã nós vamos sortear essa furadeira aqui. Nós estamos também com um problema gravíssimo, viu, Furlan, com relação à Cracolândia. Parece que ninguém consegue dar um jeito naquilo. Agora você se pergunta, qual é o interesse de dar um jeito nisso? Do que se alimenta o crime organizado? De dinheiro do tráfico. Do narcotráfico. Só que nós temos uma coisa um pouquinho mais agravante surgindo disso. Né? Quando você olha para a Cracolândia, ou para qualquer ponto de fornecimento de droga, você começa a ver muitos jovens e crianças. E isso é preocupante. Tem uma coisa que eu acredito que a população ainda não se atentou, que é esse tráfico que começa a aparecer de uma maneira indiscriminada de crianças. Nós podemos colocar não só a questão do narcotráfico, mas nós podemos colocar a questão muito importante de crianças sendo tomadas das ruas o tempo todo. Para quê? Para aquilo que todos nós realmente repudiamos, que é exatamente a pedofilia. E isso está crescendo de uma forma muito grande. Eu me atrevo a dizer que o próximo narcotráfico será o das próprias crianças, a questão da pedofilia. Isso é muito preocupante. E as pessoas ainda não se deram conta disso. Extremamente preocupante. Então, a Ionar Machado está perguntando aqui, Furlan, então você acha interessante um policiamento mais ostensivo para a população? Quanto mais ostensivo o policiamento, melhor. Hoje nós temos a Polícia Municipal, que é a GCM, que antigamente não andava armada, né? Era apenas protegia o patrimônio municipal. Hoje não, hoje já tem o status de polícia de fato, né? Então o fato de ela estar armada, condicionada a conduzir um cidadão que descumpriu para com a lei, ficou na margem da lei, cometeu um crime contra a sociedade, isso nos garante o quê? Mais segurança, nos garante estabilidade de segurança. Nós não podemos ter a polícia ostensiva apenas no centro de cidade. Nós temos que ter nos interiores da cidade, naquilo que está em volta, cara. Porque o crime nasce dali. Deixa eu entender, por que você acha que então o pessoal da esquerda tem esse posicionamento bem diferente do pessoal mais à direita, do pensamento político? Vamos entender o seguinte, o que a esquerda sempre procura, né? Não fazendo jus a alguma coisa ou outra, até mesmo agora, acredito que foi no final da semana passada, o secretário de Segurança, o Guilherme Territi, faz uma pergunta, né, a uma deputada, e essa deputada, Tiara Gomes, né, ele se pergunta de uma maneira, né, muito contundente, por que ela não levantou nenhuma questão quanto àquela policial que foi alvejada por 7 tiros de fuzil, aonde 2 quase a levaram à morte. Por que essa proteção às pessoas que agem
à margem da lei. Nós não estamos querendo dizer algo que foi assinado logo no final da Segunda Guerra Mundial, que seria aí a questão dos direitos humanos, em virtude daquele grande incidente que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. Eu chamo de incidente porque foi um dos maiores erros do nazismo, né? Matar quase mais de 6 milhões de judeus, e aí nasce o direito humano. Agora, o direito humano não é para todos. O direito humano não serve para todos. Por que quando eu tenho uma ação policial de proteção, uma conduta totalmente sem repreensão, uma conduta coerente, ele é repreendido? Daqui a pouquinho a gente está desarmando os policiais. Nós já temos um problema sério com os CACs. Por que estão tirando os CACs? Estão acabando com eles. Então você é contra a pergunta do Marcelo. Como você vê o desarmamento do cidadão comum? O desarmamento do cidadão comum é exatamente o que a gente diz do seguinte: porque se eu não tenho uma proteção ao meu dispor o tempo todo, por que eu não posso me defender sendo um cidadão de bem? Por que o americano, na sua segunda emenda, ele não a muda de forma alguma? Na emenda da sua Constituição, que nasceu em 1776. Por que ele não muda? Porque é direito do cidadão se proteger. Seja com arma, com estilingue, não importa. Eu tenho de me proteger. Se eu estou em situação de risco, onde eu não tenho ninguém que possa guarnecer a minha retaguarda, por que eu não posso guarnecer a minha retaguarda, ou de uma pessoa que está ao meu lado, ou de uma pessoa que está do outro lado da rua? Hoje nós saímos correndo disso, porque nós não temos como combater. Olha a fragilidade que nós temos, a vulnerabilidade que nós temos o tempo todo. E criamos retóricas e retóricas sobre isso de uma maneira totalmente atroz contra nós mesmos. Aí eu volto a dizer de novo: a quem se deve o direito humano? A pessoa que não está à margem da lei ou aqueles que estão à margem da lei? Qual o pensamento da esquerda? É, questão importante. Acabando quase o nosso tempo, Diego Soares, parabéns, Furlan, sua comunicação é muito boa, ótimo trabalho. O pessoal está nos acompanhando. Pessoal, vamos continuar compartilhando. Quinta-feira você pode ganhar esse tablet. Ô, Aninha, eu te mandei uma foto aí. É uma foto do pessoal do Jardim Fortaleza. Olha, ganhou a furadeira e ganhou a caneca exclusiva do nosso programa, hein? Se você está querendo ganhar presente aqui do programa, é muito fácil. Olha, curta, compartilhe, marque 3 amigos, você pode ganhar esse tablet ou também ganhar uma furadeira, tá certo? Furlan, rapidamente, como é que o seu pensamento com relação ao que estão discutindo no Supremo sobre a legalização do porte de maconha? Você vê que é um contraditório, né? Ao mesmo tempo que nós falamos aqui quase que o programa inteiro sobre proteger, falamos o programa, grande parte, em defender, né? E a gente acabou tendo um outro problema, né? Um outro problema. Que problema nós tivemos? Nós temos o nosso próprio Supremo Tribunal pleiteando a legalização de um narcótico, de algo que pode levar a pessoa até a morte. 60 gramas a pessoa pode ter. Agora você imagina, 60 gramas, quanto que ele não pode usar? O quanto que ele não poderia fornecer? Então, se eu estou com 5 pessoas no carro, tenho 60 gramas, quanto que eu tenho? Tenho 360 gramas, eu não posso ser um traficante nesse fato? É uma boa questão, hein? Eu não tinha pensado sobre isso, não. Então, você imagina, se cada um pode, eu estou em 5 no veículo, então imagina um ônibus com 40 pessoas e as 40 pessoas, cada uma com 60 gramas. Eu não estou abrindo uma rota de tráfico de droga indiscriminada dentro do país? Olha, eu vou te falar um negócio, hein? E o policial de São Paulo ganha muito, muito pouco. Porque é o seguinte, né? Quem de vocês sairia na rua para enfrentar uma comunidade, porque ela é complicado, né? É gente de tudo que é lado, você pode levar um tiro de qualquer lado, você com 38, sei lá, olha, realmente é muito, muito complicado. Acabou nosso tempo. Quem quiser falar com o Furlan Luciano, como é que fala, Furlan? Pode acessar o meu Facebook,
o Furlan Luciano, que já é um Facebook totalmente direcionado para a questão política e para a questão regional aqui do município de Guarulhos. Perfeito, um prazer. Igualmente. Espero poder ter você aqui mais vezes. Eu aceito o convite e agradeço a todos que assistiram aí ao programa. E uma boa noite a todos. E mais uma vez, muito obrigado, São Marcos.